Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo, eu sou o Udin e nós vamos a mais um vídeo, certo? Vamos falar de psicologia social e nesse vídeo eu vou começar um novo tema, tá certo? Estou fazendo a leitura deste livro aqui, a gente tô dando aula desse livro aqui, é bem bacana. E a gente vai falar de um outro tema, vamos abrir um novo tema, a gente vai estudar agora o eu social. Certo? Conhecendo-nos a nós mesmos. Como é que isso funciona? Como é que a psicologia social estuda isso? Como é que isso funciona na nossa mente com essa relação social? Certo? Então vai ser ponto a ponto, passo a passo para você entender de uma forma top. Por quê? Porque é uma das partes mais importantes, tá? Da psicologia social, que é entender como é que eu me conheço, como é que eu me entendo, como é que eu me percebo, certo? E como é que eu me construo. Certo? Então isso é extremamente importante, tá? Ainda mais se você está vendo psicologia e você vai ser psicólogo, se você é um psicólogo recém-formado, ou se você é terapeuta, é assunto que você precisa entender e dominar, tá? Então vem comigo, a gente vai falar sobre conhecendo-nos a nós mesmos, certo? Vamos lá, primeiro ponto, olha só, o objetivo da psicologia social é o estudo das interações entre as pessoas, certo? Então, existe a interação sobre as pessoas, existe a minha psique, a minha psicologia pessoal, tá? Só que como eu vivo num mundo onde existe muitas pessoas e não tem como você viver isolado, automaticamente eu me relaciono. Então a psicologia social ela não lida só com você individual, com você só. Ela trabalha, na verdade, a tua cabeça, a tua psique, mas na relação com o mundo, na relação com as outras pessoas. Como é que funciona quando você está se relacionando com as outras pessoas, certo? Isso é extremamente importante, certo? Segundo ponto importante que é o seguinte, nós formamos ideias de quem somos e das pessoas que convivem com a gente, certo? Isso é, assim, uma condição extremamente importante. Nós, antes de tudo, essa ideia que nós temos de nós e do outro são ideias que nós vamos formando ao longo do tempo, tá? Ao longo da nossa jornada, do desenvolvimento, do nosso crescimento, da nossa maturidade, nós vamos formando uma ideia de quem somos, tá certo? E das pessoas que nós convivemos, certo? E muitas vezes, a partir das pessoas que nós convivemos, que fazem parte do nosso convívio, certo? E olha só, a relevância do contato social na formação do nosso autoconceito, porque essa palavra que a gente vai usar aqui, tá? A palavra que nós vamos usar é a investigação, o entendimento do autoconceito. Minha caneta acabou de falhar, triste. Vou pegar outra. É a formação do autoconceito. É isso que a gente vai estudar aqui, tá? Então olha só, a relevância do contato social na formação do nosso autoconceito é um fenômeno social. É tão importante, e é por isso que esse livro, ele se propôs a estudar isso, e por isso que, na verdade, a psicologia social, ela se propôs a estudar esse fenômeno, que é esse contato social e como é que funciona a nossa psique. Porque ela percebeu que no contato social nós vamos nos construindo. Não é só nós individualmente com os nossos pensamentos. Nós somos reflexos desse tanto de contato social que a gente tem desde pequeno, inclusive antes de pequeno nas outras gerações, se a gente for falar de genética, certo? Então isso é extremamente importante, tá? E a nossa palavra aqui que a gente vai usar é autoconceito, beleza? Segunda parte importante. Por que a psicologia social estuda a importância do autoconceito? Exatamente, porque, olha só, parte da nossa formação de autoconceito, ela é formada pela interação que nós temos com o social, certo? Então, como não existe só nós, existe a interação com o social, e o social é muito maior é feio, né? Mas é maior do que o indivíduo. Então nós já entendemos de cara a sociedade à minha volta, ela vai construir grande parte do que eu sou, porque ela é maior do que eu. Então, como eu não posso simplesmente fazer aparecer
cultura e coisas na minha cabeça sem contato com a sociedade, então eu sou modelado em grande parte por aquilo que a sociedade me dá, por aqueles meus contatos, por essa minha relação, certo? E é assim que nós somos construídos. E por isso que a psicologia, ela dá tanta importância, a psicologia social, a estudar esse fenômeno das relações sociais psicológicas, certo? Isso é o seguinte, olha só, essa interação, ela tem 2 pontos importantes que os autores vão apresentar pra gente, certo? O primeiro exemplo a gente tem que pensar na ideia de fixar, né, o valor de uma pessoa. Por exemplo, se a gente for pensar no fenômeno, né, parte da interação social, certo? Parte da nossa interação social vão construir, tá certo? Vai participar da formação da gente construir esse autoconceito, de você construir. Então essa relação social vai fazer parte, tá? E como exemplo, a gente tem o seguinte, 2 pontos aqui. Por exemplo, essa relação social, ela fixa o valor de uma pessoa, né? Por exemplo, se você repete por uma pessoa, se a sociedade repete, ou pessoas muito próximas, e elas vão fixando e fortalecendo a ideia, por exemplo, que uma pessoa é burra, ignorante, né? Existe muito isso. Essa pessoa pode começar a absorver esse valor, o conceito desse valor, a ideia desse valor. Ela pode começar a absorver de tal forma que ela começa a executar o conteúdo desse conceito. Olha que loucura. Por quê? Porque a sociedade e as relações têm esse poder de te modelar em vários níveis, em vários graus diferentes, né? Não é à toa que nós somos produtos do nosso meio, certo? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é você é conversador. Isso também modela uma pessoa. Fala desde pequeno, ele é conversador, ele fala bastante, ele é conversador, ele é solto, ele faz... A criança vai vendo aquilo e ela pode ir fixando essa ideia. E ao executar essa ideia, ela vai fixando mais, vai se percebendo, vai se reparando, e aí a sociedade vai retornando para ela. Não, você é conversador mesmo, você é comunicativo. E ela vai se inteirando daquilo. Ao se inteirar daquilo, ela pode começar a executar aquilo, certo? A manifestar aquilo, se comportar daquela forma. Então são 2 exemplos importantes para a gente entender que parte da nossa formação, olha só, ela faz parte da forma em que a gente constrói o nosso autoconceito. Faz parte da forma em que a gente constrói a visão que nós temos de nós mesmos, certo? Extremamente importante e tão real, certo? 2 fatores que levam a psicologia social a se interessar nesse construtor, né? Nessa dimensão tão grande. Tem 2 pontos importantes. Olha só, nosso autoconceito é formado em grande parte em decorrência dos fatores interpessoais e sociais. Isso aqui é interessante. Quando a gente fala de relação social, como eu estou falando agora, existem as relações sociais, existem 2 pontos extremamente importantes, tá? Primeiro, olha só, a decorrência dos fatores interpessoais e sociais. O que são esses fatores interpessoais? Entre pessoas, essas trocas. Por exemplo, dependendo do grupo, vamos falar de criança. Dependendo do grupo que você faz parte, da escolinha que você faz parte, da forma que as crianças pensam, vamos pensar em classes sociais. Uma escolinha na comunidade, as crianças elas vão ter relações culturais específicas, certo? Sobre aquilo que a comunidade oferece para ela como educação, como cultura, como informação. Beleza. Se essa criança, uma criança de lá é tirada, é jogada numa escolinha classe média particular, do nada, sei lá, ganha uma bolsa, porque não sei. Ela já vai perceber uma diferença nas relações, no tipo de conversa, no tipo de visão de mundo, a forma de educação que está sendo aplicada nas crianças, e as relações são construídas de forma diferente. Então, esses fatores interpessoais, né, entre as pessoas, de dinâmicas entre eu e você, vai acontecer uma troca, mas elas vão fazer parte da forma em que eu me construo, em que eu me entendo, certo? Isso é extremamente importante. Outra questão são os fatores interpessoais e sociais. Por quê? Não é só a relação com a pessoa, mas o tipo de cultura e de informações sociais que aquela pessoa carrega, características sociais da sociedade que aquela pessoa carrega. Por exemplo, falando do adulto, né? Existem as relações pessoais, certo? Interpessoais. Mas existe também, por exemplo, me pego numa empresa, relações interpessoais. Você fala ali com um certo grupo, vamos supor com gíria, certo? Relações interpessoais.
Só que existe uma relação social também. Onde, por exemplo, se uma outra escala, um alto escalão da empresa, por exemplo, um grupo que tem mais importância, gerência e tal, for lidar com você, a sua postura ela vai mudar. Isso também te molda. Por exemplo, você aprende nesse momento em que, com os seus iguais, de mesmo cargo e tudo mais, você pode ser mais solto ou agir de forma específica. Com a galera de cima da gerência, por exemplo, eu estou falando esse exemplo porque é um caso real, tá? Isso acontece muito. Você aprende que essa dinâmica social faz com que você se comporte diferente, por exemplo. Isso pode fazer com que você pense diferente também, muitas coisas, tá? Não só um comportamento ali aleatório, momentâneo, mas com que isso possa vir a te modelar. Isso vai construindo em você. Isso vai vir lá desde a criança até a sua vida adulta. E você vai se modelando, a sociedade vai te modelando. Existem vários outros fatores, né? Que vão trazendo essas questões. Você quer ver, por exemplo, tem um exemplo muito legal que é o seguinte. São Paulo. Se você mora em São Paulo, aí eu acho que é um lugar mais cheio para se falar, né? Tem o trem e tem o metrô. Vamos supor que você vai no trem e pega o trem, sei lá, sentido Calmon-Viana, tá? No Brás. É uma loucura. É uma loucura, é gente empurrando gente, a galera desesperada. É uma doideira. Essa mesma pessoa vai dar um rolê lá dentro e vai fazer uma baldeação pegando o metrô. Quando ela chega, por exemplo, na linha amarela, que tem uma galera mais diferente, que tem uma classe média abaixo, uma classe média misturada. Tem muita gente pobre que está trabalhando, pegando linha amarela, por exemplo. E é um lugar mais chique, é um lugarzinho mais centro da cidade, mais bairros nobres. Essa mesma pessoa, em modo geral, tá? De forma geral, a grande maioria, ela se comporta diferente nesse metrô do que ela se comporta no trem. A mesma pessoa. Por quê? Tem, como eles dizem aqui, os fatores de interpessoalidade, mas também tem os fatores sociais. E isso vai te modelando, isso vai te dando características que você vai absorvendo, isso vai fazendo com que você se perceba e se entenda e construa o seu autoconceito, certo? A visão sobre você mesmo, quem eu sou, como eu sou, porque eu sou assim, certo? Olha que interessante, tá? Então, esses dos dois fatores que vão levar a psicologia a estudar, fora os pontos que a gente colocou antes, né? A gente tem esse daqui que é extremamente importante para a psicologia social, que tem tudo a ver, está dentro das relações sociais, certo? E tem o próximo ponto, são dois pontos, né, que vão levar a psicologia a estudar, tá? A gente tem o nosso autoconceito, olha só, nosso autoconceito é relevante em uma variedade de situações sociais. O seu autoconceito, ele pode, olha que interessante, te tirar de um grupo social para outro, de um grupo econômico para outro, de um grupo cultural para outro. Ele pode te mobilizar, ele pode te dar um emprego, ele pode te tirar um emprego, por exemplo. O autoconceito que você tem sobre você mesmo. Não, eu sou assim mesmo, sou um cara despojado, blá 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 blá. Aí você vai para uma entrevista de emprego. Nessa entrevista de emprego, como você tem esse autoconceito sobre você mesmo, que você se garante, que você é um cara despojado, que não interessa a roupa, você vai mais informalzão. Só que você teria aqui naquele momento, para ser mais assertivo, com uma roupa social. Você meter uma camiseta, sem estampa, mas uma camiseta, entendeu? Uma calça ali, moletom e um tênis. Era para estar de social. Isso já vai causar uma impressão. Pode ser que essa vaga não foi primeiramente ou diretamente para você, porque por mais que você falou, a roupa refletiu uma coisa e ela foi somada com aquilo que você falou, com comportamentos e tudo. O fato de você se achar mais despojado pode ser que faça com que você se comporte de uma forma mais aberta, e tão aberta que não seja tão interessante para o contratante. Então, existem essas coisas. O que é isso? É o que está falando aqui, né? O seu autoconceito, olha só, ele é relevante na variedade de situações sociais. Então, nessa situação social, você pode, por exemplo, perder um emprego por causa dessa sua postura, né? É um exemplo aqui, tá, gente? Que existe, mas é um exemplo. Dessa postura diferenciada, certo? Que é um resultado do seu autoconceito. Olha só que interessante. Por exemplo, se você tem autoconceito que você não é capaz, que você não entende, que você não manja. Eu, por exemplo, quando eu vou em entrevista de emprego em grupo, quando levantam a mão e falam quem quer começar, eu já começo e faço um puta discurso, plá, 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 porque aí você já inibe vários deles. A pessoa que é meio insegura, ela já vai falar, puto, o cara destruiu, falou, apresentou e ele manja, eu só vou concordar. Tipo, ela já perdeu praticamente 50% ali das chances da vaga. Por quê? Porque se o autoconceito dela, sobre ela, que ela não tem capacidade
ela alimentou a ideia de que não fala bem público, por exemplo, ela vai se dar mal. Então isso afeta, essas variações afetam as situações sociais. Olha que interessante, certo? Organização, todas essas características, né, sobre o conceito que você tem sobre você mesmo afetam a dinâmica social, as situações sociais em que você se envolve, tá? De forma direta ou indireta. Então olha só que interessante. São dois fatores que levaram a psicologia social a estudar. E aí a gente já vai se entendendo sobre a nossa característica de psicológica social, certo? Bom, tem até uma frase, né? Eu não vou saber falar o nome, eu não pesquisei. Talvez eu deixe escrito aqui embaixo ou na tela. Agnès Newey, deve ser isso, tá? Numa obra de 1966, escreveu assim nos seus relatos, né? Seus relatórios. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Isso é extremamente verdade, né? Eu sou terapeuta e ando atendendo uma galera aí, e a gente vê que quando as pessoas chegam, e geralmente que vai no terapeuta é que está se sentindo incomodado ou com algum problema que não está conseguindo dar conta sozinho, a gente vê que muito, sei lá, 80% daquela questão que ela está passando tem a ver com ela olhar aquela coisa não do jeito que a coisa é, de alguma forma, mas ela olha para aquela coisa com os olhos dela. Por exemplo, se ela não aceita determinado tipo de situação, muitas vezes tem a ver com ela. Não é sobre a situação. Por exemplo, determinada situação não é ruim, mas para ela olha aquilo com os conceitos dela, com a bagagem dela. Então, o óculos que ela tem para olhar aquilo tampa a visão real daquilo e começa a enxergar aquilo da forma em que ela tem, com a limitação que ela tem, tá? Então nós vemos as coisas e o mundo não como elas são, mas como nós somos, certo? Se eu sou uma pessoa impaciente e tô meia hora no trânsito, eu vou achar que o trânsito é uma maluquice, tá uma loucura, não presta aqui, vou falar do governo, eu vou começar a ficar maluco. Se eu sou impaciente. E você tá vendo o trânsito assim porque você é impaciente. Agora, se você é paciente, o teu cálculo é outro. Pô, hoje tá lento, mas também aqui sempre é lento. Eu fui teimoso de pegar aqui, mas beleza, então agora tem que aguentar, já tô aqui mesmo, no final das contas vai chegar em tal ponto, vai estar livre, a gente anda e vai embora. Enquanto isso eu fico aqui atento, escuto uma musiquinha no carro, pã. O trânsito para os dois é o mesmo, pode ser um carro da frente e um de trás ainda. Mas a forma em que eles veem o trânsito não é a forma em que o trânsito está, mas é a forma em que eles são, com a característica que eles têm, certo? Com o universo que é criado na cabeça deles. É sobre a sua forma de se entender. Eu sou assim e aí você vai ver o mundo mais ou menos desse jeito, certo? Então, esse autor vai deixar isso aqui escrito, que com uma frase responde muita coisa sobre isso. O psicólogo e o terapeuta precisa ter esse princípio. Essa frase é um princípio, é uma estrutura. Não é algo que você fala, legal. Não, é uma estrutura. Toda vez que alguém chega para você, por mais intelectual que seja, ela sempre vai colocar para fora, primeiro ou em algum momento, de forma sempre maior e mais ampla, essa questão de ver o mundo não como ele é, de ver as situações não como elas são, de ver os problemas não como eles são, mas sim como ela é, certo? Isso é importante. Vamos lá. Importante entender quem somos para entender a influência que isso tem no processo social. É extremamente importante, principalmente para o psicólogo, terapeuta, né? Você entender exatamente isso. Você entender a influência que nós temos no processo social, né? Afinal de contas, vou dar um exemplo bem legal. Nós sabemos que dependendo de como eu me vejo, eu me relaciono de uma forma e essa minha relação pode ser extremamente positiva ou negativa, ou extremamente neutra para o processo social. É mais ou menos aquela ideia de um funcionário que chega num lugar e começa a revolucionar em algumas situações, porque trabalha bem, porque pensa diferente, ou algum funcionário que chega e começa a causar, porque tem uma afronta, enfrenta e tudo mais, ou aquele funcionário que é neutrão, vai fazer o básico ali, não vai desenvolver. Então, isso daqui é importante conhecer a psique na sua dinâmica social para entender, certo? Olha, a influência que isso tem no processo social. Então, existe um processo social e a forma em como você se entende e como você se manifesta nessas relações
faz com que o psicólogo, o terapeuta, a pessoa que analisa e estuda isso, entenda, certo? Como você influencia o processo social. Exemplo bem interessante. Existem manifestações, certo? Quando é que a manifestação é mais efetiva? Quando lá na ponta da manifestação tem um grande número de pessoas que são aquela galera mais pra frente, aquela galera mais agressiva, aquela galera de menos palavra, menos contida. Porque eles dão um tom de poder à manifestação, um tom de energia à manifestação. É como se fosse uma espécie de maior autoridade. Por quê? Porque não é uma manifestação pacífica, né? Em parte dela. Uma outra parte mostra que existe uma inquietação energética. Energética que eu digo assim, que está pronta para agir, que está indignada, que está reagindo, não está só pacífica, está reagindo. Então, nesse exemplo, exatamente para a gente entender a importância de você se entender, fazer uma autoanálise, e de você, psicólogo e terapeuta, entender que, entendendo quais são as características das relações sociais que eu tenho, como é que eu construo, você entende um pouco como é que ela influencia em volta. Então, por exemplo, alguém chega para você e fala assim, poxa, mas o serviço está me matando assim, assim, assim. Aí você vai fazendo essa análise de como ela se vê, você vai entender como é que ela se relaciona. E você vai entender como é que ela influencia. Então, às vezes, ela influencia de forma tão negativa que ela gerou grupos de pessoas e situações onde eles não querem mais conversar, eles só fofocam sobre ela, só falam mal, não ajudam, não trazem soluções, só trazem problemas. E muitas vezes tem a ver com a postura e a formação dela, a forma em que ela se relaciona. E o contrário também é verdade, se relacionar muito bem ou de forma neutra, tanto faz. Aqui é um exemplo. Então é para você entender que é importante entender quem somos para entender a influência que isso tem no processo social. Isso é mais uma característica que você precisa entender do porquê que você precisa entender a forma que a pessoa se vê, para entender essa dinâmica. Como eu sou, como eu me relaciono e como eu sou influenciado e influencio. Certo? A percepção de nós mesmos bom, quando a gente fala percepção de nós mesmos, é mais ou menos assim. Como é que eu me percebo? Como é que eu me entendo? Como é que eu me vejo? Isso pode começar de várias formas. Por exemplo, quando a gente vai conversar, com as pessoas, existem vários papos. Isso mostra muito do momento em que nós estamos. Não exatamente quem somos, mas do momento que nós estamos. Por exemplo, e aí, beleza? Se você está engatado no trabalho, quando a pessoa fala, beleza. Eu trabalho aqui, no shopping. Você é o quê? Você faz o quê? Aí, se ela tá falando de trabalho, você vai falar, eu sou motorista aqui nessa escola. Bacana. Agora, se ela conversar com você, ela fala assim, eu sou budista. Você é o quê? Você não vai falar, eu sou pedreiro. Você vai relacionar a conversa. Você vai entrar na mesma sintonia, no mesmo assunto, no mesmo tema. Não, você é budista, eu sou, sou Rosa Cruz, eu sou cristão, eu sou católico. Mas tem aquela conversa em que a pessoa não pergunta nada, não fala qual é o status quo dela e fala assim, você faz o quê? E aí você tá sozinho para responder. E aí que começa a influência social e a forma em que você se vê. Como é que você gosta de se apresentar? O que é mais importante para você naquele momento, naquela dinâmica? É falar sobre a sua profissão? Eu sou bombeiro. Eu sou atendente de caixa. Eu sou caixa do mercado. Ou, para você é mais importante falar da sua fé? Ou, eu sou budista, eu gosto da doutrina budista e tal. Então, cabe a você se colocar e se apresentar. Agora, isso vem da onde? Vem o quê? Da percepção de nós mesmos. Como é que isso começa? De onde que vem? E pode começar de vários lados. E geralmente começa o seguinte, a gente começa a falar do nosso sexo. Se você for preencher uma ficha, fazer um texto, se apresente. Aí você vai colocar lá. Geralmente você vai fazer, não nessa ordem, mas mais ou menos por aí. Você vai falar do seu sexo. A gente vai falar quem nós somos. Isso aqui é mais ou menos a forma que nós vamos nos descrever, tá? Quem nós somos, o nosso sexo, características da família, nossas referências, nossos valores, grupos aos quais
nós nos associamos. Ah, sou palmeirense, moro num lugar tal, minha família é assim, eu trabalho com isso. Aquele papo tradicional. Então é assim, isso é um reflexo da forma em que nós nos percebemos, daquilo que nós estamos vendo em nós que é importante, daquilo que é mais destacado. É assim que nós vamos construindo, tá certo? Esse autoconhecimento sobre nós mesmos, que nós somos. É assim que ele vai se manifestando. Nós olhamos para esses elementos e vamos nos construindo. É como se fossem tijolinhos da nossa personalidade, certo? Existem várias outras coisas também, tá? E é assim, nessas relações, que o nosso autoconhecimento vai se formar. Tá? Nessas relações, nessas dinâmicas, é percebendo esses pontos. Nós vamos nos caracterizando. É só, por exemplo, bio de Instagram, né? Que tem as características da pessoa. Tem gente que coloca uma bio decente, eu acho a minha bacana. Você vai ver lá o que a pessoa preza, né? Logicamente, ela tem muito mais elementos na vida dela, mas o que ela escolheu ali é o que para ela, para estar ali, é importante. Sou casado, sou solteiro, tenho um filho, não tenho, trabalho, não trabalho. E você tem ali, olhando a bio dela, o entendimento sobre o que ela está dando importância naquele momento, naquele espaço dali da rede social, que é o Instagram, por exemplo. Tá? Estou usando o Instagram como exemplo. Toda rede social tem a parte de status, características pessoais, certo? Então isso aqui são percepções, a forma em que nós nos vemos, tá? Características, certo? Formamos uma imagem de nós mesmos basicamente da mesma maneira que formamos uma impressão acerca de outras pessoas. Isso daqui é extremamente importante. Por quê? Uma coisa a se entender que o mecanismo em que eu uso para me ver é muito parecido com a forma em que eu vejo o outro, né? Lógico, existe um pouco de diferença, obviamente, até porque quando você vê o outro, ele ainda é muito superficial para você conhecê-lo de verdade e montar uma característica melhor, um autoconhecimento ou um conhecimento sobre o outro. No seu autoconhecimento, você tem mais informações sobre você, né? Nem sempre informações importantes ou relevantes ou reais, mas você tem mais informações sobre você. Esse formato em que você se vê, geralmente é muito superficial e geralmente é essa superficialidade, essa dinâmica que te faz ver o outro. Isso é muito interessante. Por quê? Se você for conversar com pessoas que têm um pensamento mais profundo, tá? E isso não tem nada a ver com classe econômica nem nada. Pessoas que pensam de forma mais profunda, mais ampla, elas tendem a pensar nos outros assim também. De forma mais ampla, de forma mais profunda. Isso é exatamente isso, ó. Nós formamos uma imagem de nós mesmos. Então, se você é uma pessoa que tem uma autoimagem de si mesmo mais complexa, mais profunda, você provavelmente nas suas relações é uma pessoa mais profunda. E ao olhar o outro, você vai usar a mesma ferramenta, com mais profundidade. Você pode não conhecer, mas você vai considerar mais elementos. Pô, não, fulano não ficou no trabalho porque trabalhou mal e não passou na experiência. Pô, mas será que ele é um mau funcionário? Será que não era um momento legal? Será que essa é a área dele mesmo? Será que o problema não foi a empresa? Será que o problema foi ele? Ou será que o problema foi a empresa e não ele? Ou será que tinha uma emergência? Ou será que... Quando você começa a considerar coisas, você sai daquele pensamento superficial, ó, lá, já foi mandado embora, tá vendo? Trabalhou mal, não se adaptou. Isso é um pensamento superficial. Ora, a pessoa que construir um autoconhecimento de si mais complexo, mais amplo, como eu disse, ela vai construir relações mais complexas, na maioria das vezes, porque ela vai meio que administrar isso, mas isso faz com que ela olhe para o outro também de forma mais complexa. Se você é superficial, você vai olhar para o outro de forma superficial, certo? Isso tem muito a ver, por exemplo, com características, né? Você pega pessoas, por exemplo, que estão de terno e gravata ali pegando o metrô, de terno geralmente, você logo associa no metrô, no trem, logo você associa com profissões do povão, vamos dizer assim, onde a galera usa terno, né? Usa um blazerzinho, calça social preta. É porteiro, é segurança, essas coisas. Agora, se você vê um cara na Paulista, num restaurantezinho chique, ali na frente, com um cafezinho na mão, olhando o celular, com um terno, você já pode achar que é um empresário, que é algum executivo, que é alguém que trabalha no administrativo. E ele pode ser simplesmente
o porteiro que resolveu sair para tomar um cafezinho e está olhando mensagem da filha, só que com metade social num lugar interessante, isso faz com que a tua visão sobre ele mude, tá? E isso é uma visão superficial, certo? Isso é para a gente entender exatamente que nós formamos a imagem do outro, certo? Mais ou menos da mesma forma como nós nos vemos, tá? A nossa capacidade de nos enxergar é a capacidade que a gente vai ter de enxergar o outro, certo? Isso é extremamente importante, certo? Isso, quando você para pensar que existe uma dinâmica onde você vai atender pessoas, você começa a entender como ela fala do seu entorno, das suas relações, automaticamente você já começa a perceber como ela se percebe, qual é o nível de expansão que ela tem sobre si mesma, qual é o nível de reflexão que ela faz sobre si mesma, o tanto que ela enxerga de si mesma, certo? Que é por esse mecanismo que nós temos de relação, de enxergar o outro, que tem a ver com a forma de nós nos enxergarmos também, certo? A pergunta inicial que a psicologia social vai fazer é essa daqui, né? Quem sou eu? E a resposta pode iniciar por, como a gente viu, né? Aqui eu dei as percepções, como nós nos percebemos, né? A gente pode nos perceber como coisas que são mais importantes, como eu disse antes, né? Nosso sexo, característica familiar. Mas aqui a resposta sobre quando alguém pergunta quem sou eu, né? Quando você pergunta quem sou eu, nós temos uma série de características que vão montar o quem sou eu, né? Aspectos, nós temos todos esses aspectos físicos, características de personalidades, hábitos, o seu ideário político, você vai ter o seu ideário religioso também, que são suas ideias. Você vai ter grupos a que você pertence também, que vão fazer parte do quem é você, certo? Eu sou punk, eu sou nada, eu sou religioso, certo? Você vai ter seu estado civil, quando você pergunta quem é você, né? Isso faz parte dessa característica. Você vai falar particularidades extremamente pessoais também, certo? Que vão construir quem é você. E até mesmo aí, né? Como última referência, o que anda acontecendo, você pode até usar referências zodiacais, né? Não, eu sou libriano e blá blá blá, certo? Isso aqui é interessante. Então, a resposta inicia dessa forma, né? Trazendo todas essas características. Quando você se pergunta, você vai montando tudo isso sobre você, sobre o teu autoconhecimento, certo? O contexto social e cultural a que pertencemos influenciam a nossa resposta. Isso também é importante. Você vai ter um autoconceito sobre você, certo? Um autoconceito com a forma que você se vê. Só que, olha só, o contexto social e cultura em que você pertence vai influenciar na tua resposta, certo? Por exemplo, se você está num bairro onde existe uma característica cultural muito forte, por exemplo, de esporte, certo? Essa característica pode moldar a sua resposta. É muito fácil você torcer para qualquer time em São Paulo, né? Agora, não é tão simples você torcer para outros times no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Você vê que tem grupos aí, né, que são quase seitas. É como se você nascesse naquela cidade, naquele estado, você quase que obrigatoriamente tem que torcer para aquele time. E isso é muito legal, né? Que é uma construção cultural. Por exemplo, mano, eu sou o Flamengo. Esse contexto cultural e social pode modelar a sua resposta. Pode trazer para você uma forma de você se ver. Não, filho, eu nasci aqui, então eu sou Mengão. Não, eu nasci aqui, eu sou o Botafogo. O contexto social modelou essa forma que você responde, que você se coloca, em que você se vê. Olha que interessante. Às vezes, por mais que você reflita sobre isso, não, eu não preciso necessariamente torcer para esse time porque eu estou aqui, né? Eu moro em São Paulo, eu não torço para São Paulo, né? São Paulo tem de tudo, e muito de tudo. Mas não é assim em todo lugar. É muito interessante isso, certo? Tem lugares que isso fica mais restrito, que vira quase uma militância. E é muito interessante como isso é construído. Isso é sobre o contexto social e a cultura que nós pertencemos. Se você for de uma tribo, de um grupo, isso vai modelar a tua resposta, certo? Isso é muito interessante. Esse aqui foi tirado do livro, essa frase, olha só. O autoconceito refere-se à ideia que temos de nosso complexo
e multifacetado eu. Isso é muito interessante. Você precisa entender essas duas coisas, tá? Que o indivíduo, e sempre se coloca na posição do estudante ou do psicólogo, do terapeuta, que está em formação, que está buscando conteúdo e conhecimento, tá? Tem que entender que o indivíduo, ele é complexo. Por mais que ele pareça superficialmente parecido com muitos outros que você já viu, ou que seja tipo assim, já matei a charada, já sei qual é a característica, qual é a personalidade dele. Não cai nessa. Os indivíduos são complexos, nós somos complexos, tá? E multifacetados, né? O meu eu, ele é complexo e multifacetado. O que é multifacetado? Muitas facetas. Nós podemos ser muitas coisas e não uma coisa só, tá? Você pode ter, por exemplo, um policial, é um exemplo, um policial, não que seja mentira também, um policial que é, sei lá, vou extrapolar aqui agora, você pode ter um policial que é da igreja e ao mesmo tempo é dono de duas biqueiras. Pô! Como eu disse, isso não é uma fantasia, tá? É uma realidade. Mas você pode ter isso. Você pode ter como por exemplo, médicos que são serial killers, que vão ali matando pessoas de forma escondida. Olha que conversa pesada. Mas o que é isso? Eu estou dando o extremo para você entender que nós somos complexos e multifacetados, né? Teve aquele cantor, eu não lembro agora, que eu também não vou cantar um pedaço da música dele, porque aí ninguém mais vê o vídeo. Quando chegar nessa parte, o pessoal fala Jesus, né? Ele mantinha aí uma espécie de cativeiro sobre o domínio dele, várias meninas, né? Quem lembra disso, deixa aqui. Várias meninas e mulheres e tal, ele tinha relação com todas e tal. E depois foi descoberto. Então, assim, as músicas dele, a performance dele era maravilhosa. Depois descobriram a pessoalidade dele, essa dinâmica da pessoalidade dele, viram que era um negócio meio abominável e tal, né? Então, olha só que interessante, era desumano e tudo mais, era um crime. O que é isso? Como assim? Né? Ou como assim esse cara escreve músicas tão bonitas e ele é um cara que abusava de crianças? Como assim esse cara, essa mulher era tão inteligente, mas espancava os filhos? E, uma advogada ninja zica, mas ou aquele outro pastor era bem, sei não sei o que, batia na mulher em casa. O ser humano, ele é complexo e ele é capaz de várias facetas, várias máscaras, várias atitudes diferentes, às vezes muito diferentes daquilo que você conhece da pessoa. Ela faz coisas que você fala, meu Deus, não tem nada a ver com você isso, mas faz. Então nós somos multifacetados. Pode ser que uma pessoa que ela não consegue falar em público, ela é um mega escritora. Como é que ela se manifesta tão bem assim e não consegue falar em público? Complexo e multifacetado. Isso nós precisamos ter em mente, para você não achar que esse eu, quando eu me vejo, é a mesma coisa do o que eu sou. Como você se percebe é uma coisa, como você vê é como você realmente é, e todas essas suas facetas é outra coisa. Eu vejo muito isso quando eu estou atendendo gente, conversando com gente, né? A gente vê muito isso, que como a pessoa se percebe, geralmente é muito superficial, tá? E a gente vê que ela consegue liberar capacidades, características, mudar formas de pensar, que na verdade não são novidades, estava ou guardada lá, ou ela nunca tinha tentado, né? Isso é muito interessante. É mais ou menos aquela ideia do idoso que vai com 70 anos para a faculdade, se forma e arruma um trampo ainda. Você fala, caraca, ou então se forma muito bem, não arruma um trabalho, mas queria fazer e acontecer e fez, e fala, cara, como assim? Caraca. Complexo e multifacetado. Ele do nada virou uma chave, ou falou, eu vou enfrentar isso, ou eu sempre busquei isso, vou fazer agora. Então essa complexidade que nós temos, essa característica de multifacetadas, né? A gente faz várias facetas. A mesma pessoa com, entre aspas, o mesmo pensamento, mesma personalidade, pode agir, pode pensar, executar de várias formas diferentes, certo? E pode ser de várias formas diferentes também. Tá? Acumulamos crenças. Isso aqui é interessante. Vamos voltar. Você é um indivíduo
que a sociedade vai te influenciar a ter características. Essas características vão moldando o seu ser. Você vai sendo produto do seu meio, produto da sociedade que você vive, tá? Elas vão produzindo você. Você, quando cria certas capacidades, vai começando a escolher parte daquilo que te influenciou ou não, certo? E os níveis que aquilo te influenciou ou não. Você pode nunca querer jogar bola e nunca jogar bola mesmo. Ou você pode nunca querer jogar bola e ser influenciado por alguma coisa onde você não teve controle de dizer não e começar a gostar de jogar bola. Certo? Assim como outras tantas coisas. Então, você vai acumulando crenças. Coisas em que você acredita. Que são produtos das suas relações. Né? Você quer ver uma coisa muito legal que existe na sociedade, que é meio que um produto dessa sociedade capitalista. Existe uma fala entre coaches e tudo que é assim, quem quer vai lá e faz, acontece. Quem quer de verdade. O poderosíssimo Ninja, ele fala uma coisa que eu não concordo, mas eu acho muito legal mesmo, tá? E aí eu me coloco como meio que advogado do diabo, assim. Mas vamos lá. Ele fala assim, mais ou menos assim: quando você quiser uma coisa de verdade, você vai lá e faz. Porque não tem uma pessoa que não desejou algo de verdade e não conseguiu. Veja, é muito interessante você pensar que se a pessoa lutar, for e tal, ela consegue em algum momento. E isso é difícil de você... difícil não. A gente não consegue calcular isso, acompanhar isso. Porque você não sabe... Não tem como você acompanhar a vida de uma pessoa e saber se tudo que ela fez é tudo que poderia ser feito para dar certo. Será que ela fez tudo mesmo, mas tinha coisas que estavam fora do controle dela que fez com que ela não se desenvolvesse? Ou espiritualmente, ou mentalmente, ou economicamente? Não tem como medir isso, entendeu? Se uma pessoa chega e fala para você, mano, eu fiz de tudo, mas não consegui crescer economicamente na vida, será que ela fez de tudo mesmo? Ou será que ela fez de tudo que estava ao alcance dela e você está achando que não fez? Por isso que ela não cresceu. Então você acredita que realmente se fizer dá certo. Não dá para medir isso, entendeu? É difícil. Mas quando uma pessoa consegue, ela conseguiu ir por aquele caminho, talvez ela tenha a impressão de que dá mesmo. Porque se ela conseguiu, eu saí do nada, pegava papelão, por exemplo, estou dando exemplo. Hoje eu sou dono de uma mega empresa. Mas será que não aconteceu alguma coisa que inclusive estava fora do seu domínio, da sua forma de dar conta, só que aquilo que te ajudou a dar os próximos passos, e até você chegar num nível onde você começou a fazer boas escolhas e se desenvolver, mas antes não? A gente não sabe. O que é isso? É que existe um acúmulo de crenças. E essas crenças são responsáveis, muitas vezes, para mostrar quem somos, como nós nos vemos. Eu tenho uma crença, certo? Eu também tenho um acúmulo de crenças. Essas crenças fazem parte da forma em que eu me vejo, como eu sou, como eu me entendo, do meu autoconceito, o que eu sei sobre mim, o que eu acho que eu sou, certo? Quem sou eu? E eu vou gerar crenças e eu também vou acumular crenças. Eu vou gerar crenças depois em mim, que eu mesmo vou elaborar, vou escolher ou não, vou absorver ou não, vou modelar ou não. E tem crenças que eu vou receber e vão ser fixas. Por exemplo, a ideia de estrutura familiar que eu tenho hoje é uma ideia que me veio do berço. E eu não troco. Eu acho que é isso e pronto. É uma crença que eu tenho. É um acúmulo de crença. Faz parte do acúmulo de crença. Mas outras tantas coisas eu mudei. Vim com uma ideia e troquei a ideia. Certo? Isso é muito interessante. Então, nós temos um acúmulo de crenças. Certo? Olha só. Acúmulos de crenças sobre quem nós somos. Isso é o primeiro ponto. Nós sempre temos esse acúmulo de crença sobre quem nós somos. E a ideia de crença não é só uma visão sobre quem nós somos. A ideia de crença é que, independente da explicação, eu acho que eu sou assim. Independente da explicação. Isso, no atendimento terapêutico, é bem complexo. Porque quando a pessoa, mesmo com toda a explicação que ela pode gerar, e você pode ajudar ela a gerar, e você pode ajudar ela explicando para ela, racionalmente ela não consegue entender aquilo. Para ela é aquilo e acabou. Essa crença é mais ou menos a crença religiosa. Você não precisa ter evidências daquilo.
nenhuma evidência racional, nenhuma evidência científica, nem lógica. Você simplesmente crer naquilo. Essas crenças, esse acreditar em características, elementos sobre mim, tá dentro muito dessa ideia meio religiosa, de crença de que não interessa, eu acho que é isso mesmo, entendeu? Quando você não tem essas crenças tão fortes, você consegue se remodelar em várias questões, em várias características suas, certo? Então, acúmulo de crenças sobre quem nós somos. É o primeiro lugar onde vai acumular crenças. Depois, essas crenças são influenciadas em grande parte pelo processo de interação social. Que nem eu disse, eu vim de um processo cultural de interação social, onde o modelo de família tradicional, aceito, bem visto, era X. Então, ela veio de um processo de interação social. Eu me inteirando com esse tipo de família, com esse tipo de característica, foi reforçando, foi validando o tipo de crença que eu fui recebendo sobre características e estruturas de família. Certo? Olha que interessante. Então, esse aglomerado de informações aqui é para a gente entender as principais características sobre como é que a psique funciona, como é que a minha mente funciona, meu psicológico funciona, nas relações com a sociedade e quais são os mecanismos que vão sendo usados. Tá vendo? A gente viu vários mecanismos aqui, acúmulo de crença, a gente viu os mecanismos sobre como você se responde, quem é você vai usando uma série de características, uma certa ordem, eu sou assim, eu sou assado, você olha para o teu corpo, para a tua característica pessoal, para a sua personalidade, tal. A gente viu um pouco também sobre a percepção de nós mesmos, nós nos percebemos, por exemplo, com tal característica porque eu sou gordo, eu sou magro, eu sou assim, eu sou alto, eu sou baixo, não sei, entendeu? A gente viu como é que funciona e alguns princípios interessantes sobre como nós conhecemos a si mesmos e vimos também o porquê que a psicologia social se importa tanto e estuda esse fenômeno, que é essa relação social e como é que minha psique funciona nessa relação social, certo? O que é essa troca? O que é esse fenômeno? Beleza? É isso aí. Meu, mega aulão, né? Mega aulão, mas também esse conteúdo é top, isso daí já dá uma virada de chave sobre você entender como é que nós nos percebemos, como é que nós nos entendemos, como o livro coloca aí, né? O eu social. Quem sou o eu social? Quem sou eu psicológico na relação com a sociedade? Conhecendo-nos a nós mesmos, certo? Espero que você tenha gostado. Vai ter links de livros que eu indico aqui, principalmente esse daqui, tá? Dá uma olhadinha. Gostou? Pô, foi uma aulona top, certo? Compartilha na tua faculdade, então, lá no grupo, que é pra galera ver e aprender também o esquema. E continua seguindo. Quando acabar os vídeos, vai ter mais vídeo de psicologia social aqui nos quadradinhos. Tamo junto e até o próximo... Tô colocando o mouse aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!